E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o paper do GANs, né? Criado pelo Ian Goodfellow, que vai ser usado no artigo aqui que a gente estava lendo, relacionado ao movimento de quadrúpedes artificialmente. Uma coisa que eu não tinha visto é que o Yoshi Abengue participou, né? O Yoshi Abengue é um cara muito importante em Deep Learning, né? Principalmente no começo da inteligência artificial. E antes da gente falar de GANs, eu tenho que mostrar algumas coisas que eu já mostrei em outros vídeos, mas só para que de repente você nunca ouviu falar sobre esse assunto, sobre inteligência artificial. Então eu vou dar um resuminho aí para a gente entender GANs primeiro, usando esse site aí, né? Cálculo de matrizes para Deep Learning. Uma coisa sobre matrizes, né? A gente pensa que as coisas que a gente aprende na escola vai ser inútil, né? Pô, nossa, na época do ensino médio, nunca foi útil para mim matriz. Eu lembro de uma vez, e alguma pessoa pode falar isso, né? Eu lembro de uma vez que eu tava tendo aula de matrizes no. Acho que era o primeiro ano do ensino médio. Aí teve um amigo meu que falou: Mano, a gente nunca vai usar essa merda na vida. Pra que, que você tá ensinando? Por que a gente tem que aprender isso, né? Eu nunca vou usar na vida matrizes. Porque no fim ninguém tava entendendo a aula, né? Enfim, nem eu, não tinha nem noção do que tá acontecendo. Mas eu pensei nisso, nossa, mano. Realmente, é meio inútil, né? Porque, tipo, sei lá, mano. Naquela época também eu não gostava muito de estudar, né? Naquela época eu só gostava de jogar futebol e LOL, né? Mas uma coisa que ficou meio que gravada assim foi a questão que matrizes é meio inútil, né? A não ser que a pessoa estuda matemática, vai ser inútil para resto da vida dele. Isso que nós pensávamos, né? Mas veja, na área dos games, né? Cálculo de matrizes seria importante para inteligência artificial. Quer dizer, matriz sempre vai ser importante para qualquer área da ciência da computação, né? Praticamente. Então você saber matriz é uma coisa muito importante. Principalmente nesse caso de cálculo, né, de matriz. Então não pense que as coisas que você aprendeu na escola foram inúteis, né? Principalmente no ensino médio. Aqui a rede neural básica, né? Então, antes da gente explicar aí a parte de GANs, a rede neural básica vai ter um input, que é x. Esse x pode ser, por exemplo, faces, né? Faces de pessoas, que vai ser definido por x. E porque esse x vai do 1 até n? Ele vai ter 1 até n porque é do 1 até quantas imagens você tem, né? Quer dizer, quantos parâmetros você tem. O x, na verdade, são os inputs, mas são os parâmetros do sistema. Então, no caso, por exemplo, vamos supor que você tem 1000 imagens de pessoas do Brasil. Você quer fazer um sistema de inteligência artificial que conhece pessoas no Brasil, por exemplo. Então, baseado na etnografia brasileira, vamos supor. Então, você pega imagens, ou 1000 pessoas não, 5000 pessoas de diferentes etnias, diferentes idades também, tem que ter criança, tem que ter adulto, para ter um reconhecimento facial bem grande relacionado a isso, né? Para reconhecer pessoas, né? De repente para reconhecer se é velho, se é adulto, se é criança, enfim, bebê, um sistema que quer aprender isso. E uma coisa que vai ser importante vai ser os dados, né? Vai ser as imagens de boa qualidade, enfim, que vai ser definido por x. Então x vai ser o input. Esses inputs eles podem ser definidos pelos parâmetros do sistema. Por exemplo, pode ser o x1 pode ser os olhos da pessoa, reconhecer olhos, né, na parte. O x2 pode ser ouvido, o x3 pode ser a parte relacionada ao nariz. Então a parte meio que bom, pense numa matriz relacionada à forma como o seu nariz é computado no computador. Né? Pensa numa matriz binária, por exemplo. Então ali o X são os inputs. O W são as sinapses artificiais. Normalmente é chamado de weight. Na verdade é só chamado de weight. E o número de weights que você vai ter vai ser depender do seu sistema, né? Até N números, né? E o weight, gente, ele vai definir as camadas do seu sistema. Eu já vou mostrar isso mais pra frente. Mas aquelas bolinhas que eu vou mostrar já mais pra frente, vão ser as sinapses artificiais. Ela pode ter o número do quanto você quiser. E essas sinapses elas vão mudar com o tempo. Assim como, entre aspas, botam aspas enormes no cérebro também.
a gente tem uma coisa chamada plasticidade neural, né? Que o nosso cérebro vai se moldando conforme a necessidade. Então, esses Ws aí, eles são números, são matrizes numéricas que elas vão mudar conforme o tempo. Então, quanto mais você atualiza o sistema, quanto mais o sistema aprende, né, os Ws vão mudando, né? As sinapses artificiais elas vão mudando, porque elas são valores variáveis. O input ele não varia, porque o input são só os seus dados da imagem. Esse sigma aí, nessa bolinha aí que está tudo apontando, significa a soma. Então a soma dos weights, né, que vai minimizar o erro no sistema, vai ser definido, né, por uma função de ativação. Função de ativação, por exemplo, sigmoide, que eu já mostrei em outros vídeos, ReLU. A função de ativação vai ser importante para meio que parametrizar os dados, né? É uma coisa importante. Tem que ter a função de ativação. Vai ser uma coisa importante para o aprendizado realmente ser bem sucedido. Sem função de ativação, não vai funcionar nada do seu sistema de inteligência artificial. Outra coisa importante que não está aqui, né, é o optimizer, né? O otimizador, que o padrão aí na maioria dos algoritmos é AIDA. Eu já mostrei também isso em outros vídeos. Então você vai ter uns inputs, por exemplo, poderia ser parâmetros de imagens, parte da boca, nariz, olhos, enfim. A soma disso daí vai ser definida dos weights, que vão ser as sinapses artificiais, que vão mudando como o sistema vai aprender. E a soma de tudo isso vai ser filtrado na função de ativação e no optimizer, que vão meio que calcular o erro no sistema. Ajudar no cálculo do erro do sistema. Eu vou pegar uma imagem para ficar mais fácil, né? Pô, não entendi nada do que você falou. Vamos pegar uma imagem para ficar mais fácil. Essa imagem de um artigo relacionado a meteorologia, inteligência artificial e meteorologia. Só um artigo muito pequeno, né? Eu achei um artigo meia boca. Mas enfim. Várias pessoas trabalhando nesse artigo. Pessoas do Egito, de Tóquio e outro país. No geral, Egito e Tóquio, né? Até Alexandria, né? Eu tenho muito respeito pela Alexandria. E aí tem essa imagem nesse artigo que cabe muito a nós, né? É muito boa, que mostra uma coisa chamada MLP, que também vai ser usado no artigo deles, do GANs, né? O que é MLP? É Multilayer Perceptron. É o que a gente chama de Deep Learning. Então, o que acontece em Deep Learning? A gente tem várias camadas de aprendizado. Quais são as camadas? É o W. Esses Ws aí são as camadas. E onde está o W aqui nessa imagem? É essa parte do meio. Hidden Layer. Nesse caso aqui, nessa imagem, a gente tem uma camada. Então a gente tem aqui na esquerda os inputs, que são os dados da imagem, né, das imagens. Então vamos supor que você tem 5.000 fotos de pessoas do Brasil. Você vai separar esses inputs. Vamos supor que o input 1 são olhos, a parte dos olhos, que reconhece os olhos. O input 2 vai ser boca, nariz, enfim, 3 pode ser o queixo, enfim, não importa. Vai ser as coisas que vão fazer você conseguir reconhecer uma face. Essa parte do meio, que são as sinapses artificiais, elas vão se moldando com o tempo e vai ter uma coisa chamada gradient descent, que vai calcular a minimização de erro, não só isso, né, mas vai calcular a minimização de erro no sistema para sempre atualizar o sistema para ele conseguir reconhecer a face de pessoas. Vamos supor que você não quer reconhecer face de pessoas, você quer reconhecer imagens de cachorrinhos. Então, seu input vai ser imagem de cachorrinhos, e aí as sinapses artificiais vão processar esses dados de uma forma matemática que eu já vou mostrar. E no fim vai ter o output na parte da direita, que vai ser a soma de todos os parâmetros das sinapses relacionadas a, por exemplo, na pessoa, né? Aos olhos, a reconhecer os olhos, boca, nariz, enfim, a todos os inputs. A soma do aprendizado relacionado a esses dados vai gerar o input. É isso. Pode ser de cachorro, de gato, vai ser o mesmo princípio. Você vai ter uma divisão relacionada aos parâmetros na imagem e você vai ter a parte do meio que vai meio que vai ser a parte do aprendizado, né, que vai mudar com o tempo para minimizar o erro do sistema. E no fim, o output final que você quer saber, por exemplo, no caso de imagens de cachorros e gatos, num aplicativo, por exemplo, que reconhece cachorros e gatos pela imagem, fazer o que tem que fazer, né? O objetivo.
reconhecer imagens de gatos ou cachorro. E no próximo vídeo, eu quero bem calhar falar de gatos, né? Por causa dessa imagem. Esse cara aqui do Tsinghua University na China. Eu conheço porque eu curto muito as universidades na China. Na verdade, ele era dessa universidade, né? Dá pra ver que ele tá em São Francisco agora. Ele vai mostrar aqui um código relacionado a Multilayer Perceptron, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ver um código, na prática, relacionado ao paper do Yan LeCun, um cara que criou, o principal que criou redes convolucionais, né, na inteligência artificial. E aqui a gente vai ver um algoritmo relacionado a isso em Python, né? Não, em TensorFlow, na verdade. É que TensorFlow e Python é a mesma coisa, né? Porque no fim é só uma lib de Python. Enfim, a gente vai ver usando o TensorFlow aí, uma Multilayer Perceptron. Então, tudo que a gente viu antes, se você não entender nada, assim, é bom que você entenda o que a gente falou antes, mas se você não entendeu muito, relaxa, que a gente vai para a parte do código e vai ficar mais claro. Então era isso, até o próximo vídeo.